Ô gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível então é sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura, muito bem-vindo. Hoje vou falar um pouquinho sobre algumas características gerais da literatura do segundo período do modernismo brasileiro, que é chamado de geração de 30, né? O segundo período do nosso modernismo foi de 1930 a 1945. Já fiz um vídeo sobre o contexto histórico, e aqui algumas características, lembrando sempre que a gente não pode perder de vista o caráter heróico, o caráter destruidor que tivera a primeira geração do modernismo, né, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, porque a primeira geração, lá da Semana da Arte Moderna, né, ela teve uma missão que foi quebrar os muros, romper o preconceito que havia contra, por exemplo, a linguagem cotidiana, né, linguagem coloquial, porque essa primeira geração estava lutando contra o academicismo nas artes, contra a literatura do parnasianismo, contra críticos literários que achavam que só era poesia aquilo que era metrificado. Na verdade, eles estavam lutando contra o parnasianismo. Então, a primeira fase do modernismo foi chamada de heróica porque foi uma fase em que a forma foi muito importante, avanços formais, né? Usar verso branco, usar verso livre, experimentar na linguagem, colocar na prosa, por exemplo, elementos rápidos de pontuação, como se fosse aproveitando elementos do cinema, aproveitando elementos da pintura, né, das vanguardas artísticas europeias, surrealismo, escrita automática. Ok, só que a geração de 30 já não tinha mais essa necessidade de ficar derrubando muros, né? De uma certa forma, o modernismo já era a nova tradição, né? Já se aceitava a linguagem coloquial com mais facilidade na arte. Então, a segunda geração do modernismo, ela pôde usar elementos da tradição literária que a primeira geração criticava bastante. Por exemplo, na poesia da primeira fase, na poesia da segunda fase do modernismo, né? Então, poetas, né, como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, você vai encontrar posturas tão diferentes quanto usar verso branco, verso livre, linguagem coloquial, mas também outros poetas usando formas do simbolismo, ou mesmo poeta, por exemplo, como o Carlos Drummond de Andrade, usando tanto versos metrificados, rimados, como versos brancos, versos livres, poetas usando coisa do simbolismo, do surrealismo, né? Conforme eu for falando dos poetas, né, nos seus respectivos vídeos, eu vou detalhando isso. Mas em termos de poesia, você tem assim, a partir de então, pode falar de problema social em verso branco, em verso livre, pode usar rima. Por quê? Porque já aquela fase primeira do modernismo já havia superado, já havia rompido o academicismo. Tá? Antes de falar sobre a prosa, que é muito importante, né, a prosa regionalista da geração de 30, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. A prosa, né, então escritores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, da sua primeira fase, eles voltaram o seu olhar para os interiores do Brasil, né? Eu falo os interiores porque, dependendo da região, voltou a ser uma literatura regionalista. Só que, diferentemente do regionalismo, do romantismo, não era um regionalismo idealizado, tá? Era um regionalismo que denunciava os
problemas econômicos, os problemas sociais da região enquadrada. Esses escritores, muitos deles, por exemplo, foram perseguidos politicamente pelo Getúlio Vargas, né? Por conta de serem atuantes. Aí vem uma outra diferença deste realismo, que alguns chamam de neorrealismo, né? Da geração de 1930, do romance regionalista da geração de 30. Porque houve uma escola literária chamada realismo. Temos vídeos aqui no canal, né? Dá uma olhada na playlist Literatura e Literatura para Vestibular e Enem. No realismo, uma das características era que o autor, que o narrador se mantivesse distante para tentar reproduzir na literatura aquela tal de espírito cientificista, neutralidade, a distância cientificista, né? O realismo dos escritores da segunda fase do nosso modernismo, geração de 30, eles não seus narradores não se mantêm afastados. Eles são narradores que dão opinião, eles têm uma opinião, eles estão criticando o estado das coisas. Então percebe que essa literatura regionalista, ela destoou, né, do romantismo por não ser idealizada. Esse regionalismo destoou do realismo, da escola literária chamada realismo, por não pretender ser distanciada. E muitos dos autores chegavam à conclusão que as pessoas que viviam naquela região eram daquela maneira porque a região era daquela maneira, né? Havia uma simbiose entre o meio e a pessoa, né? O meio acabava determinando como era a pessoa. Você pode falar, bem como no naturalismo, né? Tinha então um certo determinismo, só que também era diferente, porque no caso dessa nossa geração de 30, não era determinismo pelo seguinte, eles chegavam a essa conclusão, o sertanejo é assim porque ele vive sob tal condição. Se mudar esta condição, se essa condição melhorar, ele também muda, né? Então, se chover no Nordeste, se tiver irrigação, se tiver não sei o quê, o sertanejo não vai precisar ir embora. Então, é um outro tipo de regionalismo, né? É um neorrealismo e é um regionalismo atuante, participativo, político, que denuncia as condições das pessoas que viviam em várias partes do campo, nas várias regiões do Brasil, né? Mas com uma perspectiva de que seria possível mudança ali. Não era assim, eles são assim só porque a região é assim. Ok, então você muda a região, muda o aparato da região, que essas pessoas também mudarão. Tá? Basicamente, essa é a prosa mais valorizada da década de 1930 até 45, da segunda geração. Né? A gente tem autores que foram mais para o viés psicológico, com ideias do Freud, mas geralmente para Enem e vestibulares, eles pegam mais esses autores da veia regionalista, da segunda fase, na prosa, tá bom? Tchau!